nós vamos ver mais tarde, que geram prejuízo ao erário. Bom, para a tipificação desse artigo 10, eu tenho que preencher os seguintes requisitos. Atenção! Nós vimos aqui no enriquecimento ilícito que havia necessidade do dolo. Aqui no prejuízo ao erário, no prejuízo eu tenho o dolo ou a culpa. Dolo ou culpa. Tanto a conduta pode ser praticada com vontade livre e consciente de produzir um resultado, quanto o agente pode causar prejuízo ao erário por negligência, imprudência e imperícia. Vejam que no artigo 10 eu tenho dolo e culpa. Beleza? Qual é o segundo requisito? Existência de lesão ao erário ou perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres. Genericamente, a lei pretende punir a conduta ilícita que acarreta prejuízo. Então, eu diria que aqui nós temos a lesão ao erário. Eu tenho que ter uma lesão efetiva ao erário. Essa lesão geralmente é patrimonial, evidentemente, né? Além da lesão, nós temos que ter um terceiro requisito, que é a conduta ilícita. Se o administrador público age licitamente, e mesmo agindo licitamente, e mesmo sendo prudente, ele causa com a conduta dele, com o ato administrativo praticado, dano ao erário, eu não vou ter improbidade administrativa. Vamos dar um exemplo, professor, de um agente que causa dano ao erário e que não é improbidade administrativa. Vamos dar um exemplo? Imagina, meu amigo Carlos, que o motorista da prefeitura pega a ambulância da prefeitura e sai para atender um chamado de urgência. Ao sair para atender o chamado, ele invade, avança o sinal vermelho, invade a preferencial e bate em outro carro, danificando a ambulância da prefeitura e danificando o carro, o veículo automotor que ele bateu. Pergunto para vocês, ele não causou prejuízo ao erário? O motorista? Causou, não causou? Agora eu pergunto para vocês, esse prejuízo é improbidade administrativa? Não, porque a conduta do motorista não é ilícita. Então cuidado, porque não vão confundir improbidade administrativa com um simples prejuízo com o erário. Para que o prejuízo seja improbidade, a necessidade que a conduta seja ilícita. Bom, não exigência de obtenção de vantagem patrimonial pelo agente. Aqui, o artigo 10 não exige que o agente tenha se enriquecido ilicitamente. Não exige que o agente tenha obtido vantagem. Ele exige apenas que haja prejuízo ao erário. Que a lei não exige qualquer vantagem por parte do agente que dolosa ou culposamente gerar prejuízo concreto ao erário. Se ele der prejuízo, artigo 10. Se ele se enriqueceu ilicitamente, artigo 9. Se ele violou os princípios da administração pública, artigo 11. Beleza? Também, então aqui, não exigência de vantagem. E o número 5,
existência de nexo causal entre o exercício funcional e o prejuízo concreto gerado ao erário. É o vínculo entre a conduta ilícita do agente ou do particular e o prejuízo ao erário. Tá? Então é preciso que eu tenha uma conduta ilícita que gerou prejuízo ao erário e eu tenha numa ponta a conduta do agente particular ou funcionário público e na outra ponta o prejuízo que foi causado ao erário. Aqui vamos citar alguns exemplos elucidativos. Por exemplo, incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens da administração. Imagine que um funcionário, um escrutinador da Justiça Eleitoral se aproprie de um computador da Justiça Eleitoral. Vocês sabem que o escrutinador, ele exerce uma função temporária e sem remuneração. Aí você me pergunta assim, mas professor, quer dizer que funcionário público, para efeitos da lei de improbidade e até para efeitos de crimes contra a administração pública, ele não precisa ser necessariamente estável, basta que ele exerça aquela função temporária, basta que ele esteja temporariamente no cargo e ainda que ele não receba nenhuma remuneração? Sim. Então, se ele se apropria de bem de pessoa física ou jurídica, por exemplo, ele se apropriou do computador do TRE, ele vai responder por improbidade administrativa, porque a conduta dele é ilícita. E ele se apropriando de um computador, ele vai gerar prejuízo ao erário. Utilização de carro oficial pelo respectivo motorista, sem as formalidades legais, não gera prejuízo ao erário? Gera. Além dele se enriquecer ilicitamente, porque ele está gastando gasolina da administração pública, aqui ele gera prejuízo ao erário. Por quê? Porque a gasolina que a administração pública está gastando, quem vai pagar é a administração pública. E ele é que está rodando o carro. Doação de bens imóveis sem autorização legislativa também gera prejuízo ao erário. Locação de bens da administração por preço inferior. Vamos supor que a prefeitura alugue um prédio público para a Sandra, porque a Sandra é amiga do prefeito. Ela deveria pagar R$5.000, está pagando um aluguel simbólico de 500. Se essa alocação feita à Sandra é abaixo do valor de mercado, evidentemente isso vai causar um prejuízo ao erário. Então, não só o prefeito, como a nossa amiga Sandra, também responderão por ato de improbidade administrativa. Aquisição de bens para a administração por preço superior ao valor de mercado. É quando a administração compra, por exemplo, merenda escolar superfaturada. Isso é improbidade administrativa. Nós temos aqui realização de operações financeiras sem observância das normas legais. O prefeito aplica o dinheiro da prefeitura, por exemplo, a bolsa de valores, sem autorização e perde tudo. Conceder benefício fiscal sem observância das formalidades legais. O governador do estado dá um benefício fiscal para uma determinada empresa que lhe beneficiou na campanha eleitoral sem as formalidades legais. Frustrar a licitude do processo licitatório. Olha aí, nossa amiga Valéria, que favoreceu, né, que aquela determinada empresa, vou chamar a empresa G, tenha conseguido aquela contratação, porque a nossa governadora lá é amiga da Valéria, a Valéria se intermediou lá e a empresa conseguiu. Houve uma frustração no processo licitatório, que foi maquiado, e aí a empresa acaba dando de presente para a Valéria uma Mercedes para agradar a Valéria pelo que ela fez.
Permitir a realização de despesas não autorizadas. Né? Você sabe que as despesas devem estar autorizadas no orçamento. Né? As verbas que vão ser aplicadas devem estar autorizadas no orçamento. Se ele fizer despesas não autorizadas, ele vai estar violando a lei de improbidade, portanto é improbidade administrativa. Eu não estou falando daquelas despesas extraordinárias que ocorrem, por exemplo, nos casos fortuitos de força maior, enchente, uma catástrofe natural, etc. Agir negligentemente na arrecadação de tributo, liberar verba pública ao arrepio da lei, permitir que terceiro enriqueça ilicitamente. Tudo isso aqui são exemplos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. E finalmente, vamos falar dos atos que atentam contra os princípios da administração pública. Vamos lá. Atos que atentam contra os princípios da administração pública. O artigo 11 dispõe que constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão que, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, lealdade às instituições, atente contra os princípios da administração pública, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui, meus queridos alunos, eu tenho a hipótese da improbidade administrativa que não necessariamente enriqueceu ilicitamente uma pessoa, não necessariamente gerou prejuízo erário, mas só o fato do agente público violar os princípios de honestidade, agiu como foi desonesto. Vocês sabem que ele deve agir com honestidade, não pode se apropriar de bem público. Imparcialidade, ele favoreceu uma determinada pessoa em detrimento de um outro grupo que era contra a sua candidatura. Lealdade às instituições. A lealdade às instituições é ampla. Ele não pode, por exemplo, alugar um prédio público para a Sandra abaixo do valor de mercado. Ele não pode comprar merenda escolar da Judite por um preço muito acima do valor de mercado, que isso vai causar prejuízo à entidade pública. Então, nós temos aqui os atos que violam os princípios da administração pública. Vamos então para a tipificação do artigo 11. Posso pagar aqui? Vamos lá. Olha só. Tipificação do artigo 11. Então aqui, atos que violam o que atentam, né? Que atentam contra os princípios da ADM. ADM, vocês já sabem, a administração. Para que eu tenha a conduta do artigo 11, eu preciso primeiro do dolo do agente. Aqui é preciso que haja a vontade livre e consciente do agente em realizar qualquer das condutas descritas no artigo 11. Nesse artigo 11, como no nono, eu não admito a culpa. A culpa eu só admito no artigo 10. Veja que tanto o artigo 9, enriquecimento ilícito, quanto o 11 exige um dolo. Então, o primeiro é o dolo do agente. Segundo, eu tenho que ter uma conduta comissiva positiva ou omissiva negativa